Fala aí, rapaziada. Vamos para mais um estudo aí de mercado, mais um replay, né? Então, mais um dia direcional aí no índice, né? Ele devolveu tudo, né? Toda a alta de ontem, ele devolveu tudo, né? Incrível, eu não esperava toda essa queda não, né? Então, vamos lá. O que que acontece? Ele, como eu falei ontem, né? Ele terminou o dia lateral. Eu ainda esperava que ele batesse aqui nesse topo anterior aqui para aí sim jogar para baixo, mas ele já mostrou força, né? Aqui eu ainda não queria vender ele, então ele foi indo, e aí ele fez esse candle aqui, né? Na verdade foi pelo 10 minutos que eu operei hoje, né? Não foi nem pelos 5. Fiquei olhando o 10, estava mais bonito. Ele rejeita e ele alinha com a 50, com a 9 e com a 20 e joga esse candle aqui, ó. Candle forte, ó, rompendo a mínima, né? E fechando lá embaixo já. Então foi um candle forte, eu entrei nesse candle aqui, ó. Ó o volume desse candle aqui. Alinhado também, tá? 60 minutos o índice ele tava até meio esticado, ele tinha correção até a 20. O diário, né? Ele também subiu esticado também, dois candles fortes de alta. Deixou onde ficou a 9, né? Do diário lá embaixo, né? Então era normal uma correção. Eu não esperava uma correção dessa, mas era normal uma correção, né? No 30 ele abriu assim, por isso que eu não fiz nada no começo. E aí veio esse segundo candle, né? Aí pelo 30 minutos ficou bonito. Pelo 15 minutos tava meio estranho pelo 15. O 15 foi o que me travou um pouquinho também, por causa dessa média de 50 bem inclinada. Mas no 5 tava bonito, no 10 tava bonito, né? Tava tudo alinhado. Então eu decidi arriscar, entrei com um contrato só. Até por isso, né? Porque não tava perfeitamente alinhado em todos os tempos gráficos, mas dava para arriscar uma vezinha, né? Aí o que eu fiz? Eu projetei esse espelhamento, né? Esse pivô. Joguei os alvos lá pra baixo. Aí ele vai. Aí nesse momento eu fiquei, puta, mano, devia ter esperado um pullback, né? Ele rompeu o fundo, devia ter esperado um pullback, né? Vai que ele me estopa. Vai que foi só chamar vendido pra jogar pra cima. Pegar, né, a liquidez daquele topo pra aí sim cair, né? Mas eu segurei, né? O meu stop ele tava aqui. Eram uns 400 pontos de stop. Só que o meu alvo, o meu 61 com essa retração, se eu não me engano, ele nem não dava 400 pontos, né? Ó, 617. Ele dava mais ou menos 400 pontos, né? E aí eu falei, meu, é muito pouco pro risco que eu tô correndo, né? Que não tá muito alinhado. Eu vou fazer um alvo menor que 1 para 1 ou 1 para 1, né? Nem a forma que eu tô operando. Então eu decidi jogar lá pro 100%, né? 100% do espelhamento. No começo eu tinha jogado para essa mínima aqui, dava uns 900 pontos. Que foi a mínima, na verdade nem era uma mínima, era o topo rompido que o do pregão anterior. Esse topo aqui, né? E no dia de ontem ele rompeu. Então, e era a faixa de gap, né? Era o fechamento do gap também, dia anterior. Aí, essa retração aqui era desse movimento. E essa maior zona aqui é deste movimento aqui, desse movimento mais macro, né? Então eu acabei arrastando por 100%, né? Achei que era um alvo muito longo, até porque no diário, quando ele começou a ir, no diário não, nos 60 minutos. Nos 60 minutos, ele tinha uma média de 20 também que me travava. Ele tinha uma média de 20 que me travava aqui na operação, então gerou um certo desconforto, né? E no 5 minutos tinha uma média de 200 também próximo, então não dava, né? Tava aqui mais ou menos. Por isso que eu falei dos 400 pontos. Ia dar menos 400 pontos ou ia dar 400. Ia dar no máximo 1 para 1, né? Do meu risco. Então eu não quis deixar assim. Eu decidi correr o risco e estender mais. Acabou que deu certo, né? Ele foi indo, né? Então eu pensei, puta, eu devia ter esperado um pullback. Quando ele faz scandal, ele voltou muito rápido. E aí me preocupou isso. E aí eu falei, meu, ele tem que anular esse candle pra ficar legal a operação, né? E aí ele, do mesmo jeito que ele foi, ele já voltou e anulou esse candle, engolfou, deu continuidade, continuou forte. Aqui, não que me preocupou, mas já era esperado uma correção forte aqui, porque aqui era o 61.8 com alvo de 61.8 e tinha a média de 200.
Então era esperado uma correção, né? E aí, em vez de eu descer muito stop, eu continuei deixando aqui em cima, atrás da 20, porque era normal que ele fosse fazer uma correção maior, né? Correção no topo, no fundo rompido, era uma região de resistência mesmo, né? Retração de 61, alvo de 61, média de 200, então era normal, né? Ele fazer uma correção mais profunda. Acabou que não, ele só bateu na 9, e aí quando ele fez esse candle aqui, ó, já meio que armadilhando, né? Fazendo o bull trap, que eu falo bastante também, né? Esse é um padrão aqui do Daniel Tenório, tá? O mestre das tendências. Eu aprendi com ele esse método, esse padrão aqui, né? Ele é do método dele e ele fala abertamente. No YouTube tem até vídeo dele explicando isso aqui, né? Então ele chama os compradores, foi um candle forte. Se eu não me engano, teve uns 400 pontos essa barra aqui ou mais. Voltou quase metade da minha pontuação, só 600. Tava com quase 600 negativo, ele voltou até 80, tava 80 pontos positivo aqui, quando fechou esse candle. E aí na hora que ele mandou esse candle vermelho com bastante volume também e já fechando abaixo, né, um preço fechamento de reversão, aí eu já puxei meu stop para aqui para baixo, aí foi um pouco mais que o 0 a 0. E aí ele deu continuidade, e quando ele anulou de vez esse candle, ele fechou mais um candle forte fechando abaixo, ele já fiquei feliz na operação. E aí quando ele chegou aqui, ele foi sacana, porque ele começou a recuar, aí eu joguei o stop aqui em cima dessa barra aqui, ó. E aí por um tique ele não pegou meu alvo de 700 pontos. Eu falei, caramba, por causa de um tique, né, 5 pontos ele não ativou meu game. Aí eu desci por 5 minutos. Eu desci por 5 minutos e fui olhar, né? Fui olhar pra proteger. E aí ele fez esse candle, eu falei, ah, tá, beleza, pode ser que ele jogue mais um candle verde na média pra poder jogar pra baixo, né? Eu achava muito difícil ele não ativar um candle esse candle vermelho aqui dos 5 minutos, muito difícil. E ele ativou e voltou, né? Foi o que voltou. E aí ele já aciona e aí pegou meu alvo. Eu até desci um pouco mais, deixei em 700, tinha deixado em 750, falei, aí eu vi que ele tava enrolando muito, falei, putz, meu, eu não vou morrer na praia por causa de 20 pontos. Aí deixei em 730, acabou que ele pegou no 730 e foi até mais, né? Foi até no alvo lá de 900 pontos, que era esse fundo aqui, e foi, passou, inclusive passou essa retração macro, passou de fundos, passou do alvo de 161. Na verdade ele segurou aqui, né, na retração de 61.8 dessa movimentação aqui, né? E parece que tá querendo dar continuidade, né? Ó, parece que ele vai dar continuidade amanhã. Então vamos aguardar aí, né? Também não saia vendendo amanhã, ele caiu reto hoje também praticamente. Mais cautela aí. Ele devolveu tudo de uma vez, né? É capaz ele vir jogar aqui, ó, pegar todos esses fundos, essa retração, pegar toda essa liquidez desses fundos para poder jogar para cima, né? Pegar tudo aqui, jogar para cima, ou pegar tudo de uma vez já e descer direto, como ele faz de vez em quando, né? O dólar ele tava muito desconfortável para mim. Nos 5 minutos ele tinha uma média de 200 caindo com retração. Então não tinha muito espaço também para desenvolver. Eu até vi esse candle aqui, ó, mas ó, 12 com 6 pontos, beleza, mas até aqui daria 13 pontos de gain no máximo, 13, 12 pontos. Então não é um risco-retorno muito favorável, ainda mais pro dólar, né? Aí ele fez esse candle, eu também não estava confiante, porque a média 200 estava muito na cara. Aí eu fui pro 15 minutos para ver se tinha uma clareza maior, e média de 50 caindo na cara dele, ele rejeitou. 60 minutos, média de 20 dos 60. Ó, a 9 batendo na cara, a 20 já inclinada, próximo do preço. Tanto que ele não deu nada hoje, né? Quem comprou, ou comprou nesse primeiro candle do dia, foi um candle forte, que é, ó, no 11 vai, pegou 20 pontos no máximo, né? Esse candle foram os únicos que deram boas compras. Quem entrou nesse candle aqui, ó, 18, saiu com 15 pontos, nem isso. Então não é um bom alvo pro dia assim, né? Mas enfim, deu pra sair, mas eu não fiz nada no dólar. Eu fiquei olhando, não fiz nada porque
Porque o índice pra mim, quando eu entrei no índice, eu já tava meio com receio, né? Porque ele não tava totalmente alinhado. Só que o dólar tava menos alinhado ainda. Então eu não quis operar o dólar, porque eu falei, meu, se os dois virar, né? O índice provar que não, realmente ele quer continuar alta, o dólar vai virar pra baixo, ou ele no mínimo vai ficar lateral e vai ficar estopando todo mundo, né? Se eu comprar ele, né? Então eu não quis operar os dois juntos, porque o dólar tava menos alinhado ainda, tava muito feio. E eu não queria tomar stop nos dois, porque se os dois virassem junto, eu ia tomar dois stop. Então eu esperei me preservar, segurei o dólar e operei o índice deu certo. E o dólar não teria dado tão certo assim, né? Provavelmente eu teria segurado mais esse dólar, né? Mas eu tinha visto também que ele estava numa lateralidade, ele poderia ficar fazendo falsos rompimentos aqui o dia inteiro. Então eu não quis operar o dólar, né? Mas me conta aí como que foi seu dia aí. Foi gains, foi loss, operou contra a tendência. Então vou mostrar aqui meu relatório de performance. No dia um clique só. Uma única operação. 730 pontos, um contrato no índice. E foi isso. Beleza? Valeu, tamo junto.